Olá, tudo bem? Você adquiriu a linha Kit Fácil Pressão? Você recebeu todas as peças do kit, expositor, os módulos, os kit fácil? Agora você é um especialista na linha de reparos. Vamos então apresentar o passo a passo de montagem do expositor, das peças, separar as peças no expositor para facilitar a montagem no dia a dia. Vamos lá? Primeira etapa então é abrir as caixas para separar os produtos, porque tem kit fácil, tem bastante módulos, tem acabamento, tem o gabarito, então vamos abrir as caixas aqui para a gente poder separar e depois facilitar a montagem. Esse acabamento eu já tirei das caixas, então aqui ó, sempre vai ter etiqueta, então esses são os kit fácil, os eixos. Vou deixar esse de lado por enquanto e vou abrir essa caixa aqui ó, que tem mais produtos. Então aqui são vários e vários produtos, já facilita ó, porque vem os pacotinhos com os módulos aqui, ó. Então cada módulo tem uma numeração que a gente vai colocar no expositor. Então a primeira etapa é isso, é colocar todos os módulos no expositor. Um detalhe importante aqui, ó, todo módulo vai ter um anel O-ring de vedação. Qual é a ideia? Esse anel O-ring ele vai ter que ter encaixado diretamente no módulo. Então quando a gente abrir aqui, ó, sempre ter o cuidado do anel O-ring para colocar nessa parte do módulo, para depois fazer a vedação lá na base. Duas partes aí, ou você pode deixar o módulo montado, o O-ring montado no módulo e colocar no expositor, ou você deixa o O-ring separado, porque dependendo do uso, o O-ring é a própria água faz a lubrificação ou faz a proteção do anel O-ring. Então você pode deixar esse O-ring separado na gaveta, quando for utilizar os módulos, sempre lembrar de pegar o anel O-ring e encaixar no módulo. Então vamos a esse detalhe, então desmontar, tirar todos os módulos aqui dos pacotinhos e colocar no expositor. Lembrando, todo módulo sempre tem a numeração do módulo escrito no sextavado. Então a gente observa, módulo 9, vou lá no expositor 9 e encaixo aqui os módulos. De novo, posso deixar o anel O-ring no módulo ou deixo separado, é sempre dois tamanhos, é fácil. No de pressão é um O-ring fino e um O-ring um pouco mais grosso, o menor e o maior. Vai depender do diâmetro de rosca, então fica simples, a gente consegue deixar depois na gaveta todos montados. Aqui eu vou deixar na gaveta e vou colocar só os módulos. Vamos lá? Uma dica quando for botar os módulos, né, encaixar os módulos no expositor. Sempre vai ter também escrito na etiqueta o número do módulo, então facilita, porque aqui tem que ter o cuidado de, aqui por exemplo é o módulo redução 45, então vou pegar o 45 e vou encaixar aqui no expositor número 45, aqui. Lembrando, o anel O-ring, né, pode ser encaixado direto no próprio módulo, ou eu deixei separado aqui, ó, os O-rings menores e os O-rings maiores. Vou fazer a montagem, peguei um módulo de rosca pequena, eu vou usar o O-ring mais fino. Vou fazer a montagem e peguei um diâmetro de rosca maior, vou usar o O-ring maior para poder fazer a vedação. Então, esse procedimento de deixar o anel O-ring separado na gaveta ajuda a manter, a conservar o anel O-ring. Mas tem as duas etapas, tem lojista que deixa o anel O-ring no próprio módulo e tem lojista que guarda, né, o O-ring nas gavetas, certo? Então aqui ó, o número 12, vou retornar aqui ao número 12. Vamos então agora à segunda etapa, o que sobrou, né, os restantes do kit fácil para a gente poder separar, explicar o que é cada peça e separar aqui também no expositor. Então aqui a gente separou os modelos diferentes para depois ir guardando. Então vamos primeiro falar do kit fácil para risco de pressão, que é o kit fácil, esse de maior anel rosca zero. Então aqui tem essa caixa, então dentro da caixa são todos iguais. Então lembrando, aqui é o kit fácil com os complementos telescópicos para poder ajustar a altura. Então o rosca zero é o de maior quantidade, é o que maior usa. Então você pode aqui colocar ele aqui nas gavetas, né, deixar empacotadinho mesmo, porque vai usar o kit fácil, já tem os complementos ali, vai abrir, vai fazer a montagem conforme o módulo e aí, né, deixa ele tudo montado, pode deixar numa gaveta, sempre que as gavetas sejam os modelos iguais. Kit fácil pressão tem uma outra versão que tá aqui, ó, porque esse kit fácil, ó, vou colocar um do lado do outro. Esse kit fácil é o modelo sem complemento telescópico. O que é o complemento telescópico?
esses encaixes aqui para poder deixar o vedante mais alto ou mais baixo. Nem sempre vai usar todos, então eu posso guardar os complementos telescópicos e aí utilizar o modelo sem o complemento telescópico e utilizo aquele que sobrou. Então dá para fazer essa junção aí. Então a gente sempre, lembrando, são referências diferentes, então guarda aqui em gavetas diferentes. Para o kit fácil torneira é a mesma situação. Então a gente tem duas versões, ó. Kit fácil para torneira, que é o eixo mais curto, também com os complementos telescópicos para ajustar a altura, e tem a versão sem complemento telescópico. Também nem sempre vai usar todos, guarda, eu posso depois na montagem ir guardando esses complementos, e aí volta e meia utilizando o modelo sem o complemento, e aí utilizar o complemento que sobrou para fazer a montagem. De novo, guardo aqui em gavetas diferentes, certo? Ó, então aqui está o sem complemento, vou usar a gavetinha de baixo aqui também para fazer a montagem. É uma regra e não é uma regra. Posso botar na gaveta, posso botar na gaveta que eu tenho lá na loja. O importante é separar e identificar os modelos de kit fácil conforme a montagem. Finalizando então com os últimos componentes do kit são as carrapetas. Lembrando, essas carrapetas são peças avulsas. Quando tá lá montando o reparo e tal, e aí sempre vai acompanhar a carrapeta no kit fácil. Às vezes o eixo original, o mecanismo original, tem a carrapeta maior. Então a gente vai vender o kit fácil, o módulo e mais a carrapeta com o diâmetro maior para poder fazer a montagem, a réplica do original, com as mesmas medidas do original. E aí também pode ter colocar, então aqui são 4 modelos, a gente vai colocar aqui, pode botar aqui nas gavetas, pode botar na gaveta direto na loja, mas a ideia é saber que tem 4 versões diferentes ou 4 modelos diferentes de carrapeta para fazer a montagem, e também acompanha conversor de registro de acabamento e mais os acabamentos para, dependendo do modelo de reparo que vir, né, for um acabamento, um padrão diferente e tal, e quer fazer a versão convencional, vou usar o kit fácil, posso usar o conversor, posso usar o acabamento para poder montar o kit conforme a necessidade. E não podemos deixar de falar da ferramenta, a exclusiva, né, a grande ferramenta que é o gabarito de roscas, para identificar qual é o padrão de rosca do mecanismo original e tal, mas esse é um outro assunto no vídeo de montagem do kit fácil. Então aqui ficou uma forma fácil, né? Então lembrando, não é uma regra, é uma dica de montagem, mais para a gente ter o passo a passo de montagem do kit fácil, com os modos, com os eixos e com as carrapetas. Pessoal, vamos falar agora sobre a linha kit fácil gaveta. Primeira etapa é igual à etapa do kit fácil pressão, onde nós temos os módulos e nós vamos desembalar e posicionar os módulos conforme a numeração no expositor. Assim, na hora de montagem, facilita a identificação para poder retirar os módulos e poder fazer a montagem do kit fácil. No expositor, então, nós temos as gavetas, onde a gente vai posicionar as cunhas. Aqui vai um detalhe importante. As cunhas, elas também são numeradas, porque as cunhas elas têm diâmetro e espessura na parte superior e na parte inferior diferentes. Então é muito importante que quando vai fazer guardar as cunhas na gaveta, elas sejam posicionadas da menor para maior, por numeral. Então cunha 10, 20, 30, vai fazendo por sequência. Então a gente tem aqui o expositor com as gavetas, ela está aqui com os tamanhos, a gente vai posicionando essas cunhas pela configuração de tamanho. Por quê? Porque na hora da identificação facilita, porque eu não vou escolher apenas um modelo de cunha, eu vou ver conforme a configuração da cunha original. Então eu sempre vou ter que pegar 3, 4 modelos de cunhas diferentes conforme o modelo de reparo de registro de gaveta. Então facilita muito, importante colocar em sequência numeral e de tamanho nas gavetas. Feito o processo de guardar as cunhas de borracha, falta um componente que é o kit fácil, que é o eixo para poder fazer a montagem. Então também tem gavetas aqui para poder posicionar os kit fácil, ou como tem um volume maior na linha kit fácil, dá para colocar numa gaveta mais próxima e tal, porque são os 3 componentes principais que você vai usar. Então tem o kit fácil padrão Deca, tem o kit fácil também padrão Docol. O que vai mudar? Só o castelo padrão para poder instalar o acabamento, castelo e estria. A parte de baixo, onde vai os módulos e as cunhas, continua exatamente a mesma configuração. Então, ora eu vou usar padrão Docol, ora eu vou utilizar padrão Deca conforme a configuração. Beleza? Então, tu posso deixar na gaveta ou posso deixar aqui em umas gavetas maiores, porque o volume dessa peça é maior. Então, com essas etapas, fica simples e fica fácil
a montagem do kit fácil, porque eu vou ter os módulos numerados, eu vou ter as cunhas numeradas por tamanho para facilitar e o kit fácil, que é o eixo padrão quando eu for fazer a montagem. E encerramos então com os gabaritos. Então os gabaritos são as ferramentas também, e muito importante para poder fazer a medição do reparo e fazer a composição conforme o reparo, o mecanismo original. Então tem os gabaritos, posso deixar aqui na bancada, posso deixar próximo, porque eles também são numerados, então eu vou fazendo a montagem conforme a necessidade. Feito isso, tudo que eu preciso, tudo organizado para mim ser um solucionador em reparo, para não precisar quebrar a parede do cliente e resolver o problema. BlueKit, soluções é o que nos move.